Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Estamos aguardando aí os amados para nós darmos início em nome de Jesus. Vai estar conosco nossa irmã Marlene, que Deus abençoe. A nossa irmã, em nome de Jesus, também já está conosco. Eu não sei se os comentários eles estão ativados. Vou prestar atenção aqui agora, para que os irmãos possam dar aí a sua saudação em nome de Jesus. Não sei se vai aparecer. Dá um ok, dá um sinalzinho aí, só para ver se a mensagem ela está ok. Em nome de Jesus, para que os irmãos possam participar, porque aparece para mim só os irmãos. A irmã Ete Carvalho está funcionando direitinho. Pai do Senhor, irmã Ete, que Deus abençoe a vida da irmã. Está sempre conosco aqui também nas nossas lives, né? Deus abençoe a vida da irmã. Vamos aguardar aí mais alguns amados que estarão entrando conosco. Deixa aí seu sinalzinho aí que a gente vai. Uma Marlene Assis também já entrou conosco. Deus abençoe a vida da nossa amada irmã Marlene Quáquio, nossa sogra abençoada. Que Deus continue a abençoar em nome de Jesus. Hoje nós temos uma palavra tremenda da parte de Deus para a nossa vida, para a nossa alma. E vai ser uma bênção. Nossa irmã também, Jaqueline, conosco, Pai do Senhor, seja bem-vinda em nome de Jesus. Vamos aguardar só mais alguns minutinhos para nós já darmos início a esta live em nome de Jesus. Tem alguns aí que sempre estão conosco, né? São fiéis, participantes. A nossa filhota também já entrou conosco, a irmã Jude, Deus abençoe. Sempre lembrando os irmãos, tá? Que para que os irmãos possam participar, compartilhar, depois que você assistir a live, compartilhe para que os irmãos que fazem parte do seu ciclo de amizade também possam assistir. A irmã Gilda Silva, Pai do Senhor, irmã, seja bem-vinda uma vez mais aqui conosco, também está sempre conosco aí. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Lembrando que você pode, depois que terminar as lives, né, no momento oportuno, assistir, porque ela fica salva aqui no Facebook. E eu também posto lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Você já foi lá no canal do YouTube? Já fez a sua inscrição? Nos ajuda lá para aumentar e melhorar a nossa divulgação, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos dar início então. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Sempre feliz, né? Porque Deus sempre nos dá esta preciosa oportunidade de nós estarmos aqui dissertando acerca da tua palavra, da sua revelação. E nesta noite, assim como as demais, tenho certeza que não será diferente. O Espírito de Deus, que está na regência de todas as coisas, estará falando conosco. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Bendito e amado Senhor, em nome de Jesus, queremos, ó Deus, te louvar, Senhor, por mais um dia, por esta segunda-feira, onde mais uma vez a tua misericórdia, a tua graça, a tua provisão esteve presente em nossas vidas, Pai. Te damos graças, ó Deus, pelos incontáveis livramentos, ó Deus, e podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Nós entregamos em tuas mãos, na tua condução, esta Espírito possa nos levar, Senhor, na profundidade da revelação da Tua palavra. Nós não queremos tão somente ouvir, Pai, mas queremos, ó Deus, por esta palavra, ser despertado, ser alimentado, ser curado e salvo, Pai, pois somente
a tua palavra, Deus, é quem pode fazer isso, Senhor. Eu quero entregar em tuas mãos a família de todos que estão participando conosco, Senhor. As suas famílias, ó Pai amado, que nesta noite possam ser impactadas, ó Deus, por tudo aquilo que teu Espírito, tendo liberdade em nosso meio, sabemos que fará, Senhor. Eu oro pedindo ao Senhor cura para aquele que está enfermo, ó Deus, paz para aquele que está atribulado, ó Deus, Senhor, direção para aquele que se encontra perdido, ó Deus, um milagre, Deus, para aquele, Pai, ó Deus, que carece deste milagre, Deus. Tu és conhecedor e sabedor, Pai, da vida de cada um em particular, de cada sonho, de cada projeto, ó Deus, por isso eu quero entregar a todos nas mãos do Senhor e pedir ao Senhor que nesta noite o milagre seja selado e confirmado. E o maior de todos os milagres, Pai, que nesta noite, através dessa ministração, ó Deus, haja salvação, libertação, ó Deus, e que o teu nome ao final seja glorificado. Fica conosco, repreenda tudo que não provém de ti, Pai. Queremos ter a liberdade de sentir a tua presença, de ouvir a tua voz no nosso meio. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Já está conosco também nosso irmão Wilkerson, que Deus abençoe a vida desse vaso de Deus, a irmã Jennifer Maine, também conhecida como a irmã Duda, nossa conterrânea, nossa vizinha, está sempre conosco aqui também, que Deus abençoe, nosso irmão Wagner, né, e a Marcileia, que Deus abençoe a vida dos amados em nome de Jesus. Vamos ao texto bíblico? Sejam todos bem-vindos, lembrando que todas as segundas-feiras esse é o nosso horário marcado, tá bom? Às 21 horas, aqui nós estaremos grandezas e do amor de Deus e de todo o seu propósito. Livro de Daniel, capítulo 5, eu vou ler apenas o versículo de número 13. Como nós vamos falar sobre o tema de Daniel, então posso aqui me ater e ler apenas um versículo da palavra de Deus, tá bom? Amém. Daniel capítulo 5, versículo 13. Que Deus abençoe a vida de todos. Nossa amada irmã Louvera, a nossa amada irmã, que Deus abençoe em nome de Jesus, seja bem-vinda. Faço aqui um desafio para que todos fiquem até o final dessa live, porque tem revelação hoje de Deus profunda para a nossa alma. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Diz assim, no verso 13, capítulo 5 do livro do profeta Daniel. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Então fique com essa pergunta no seu coração. A pergunta que o rei fez a Daniel. És tu aquele Daniel? Amém? Em nome de Jesus, daqui a pouco nós vamos já estar abordando essa pergunta, né, enigmática, reveladora, acerca de que o rei fez a Daniel. Nós estamos numa sequência, numa série de mensagens, e estamos extraindo por iluminação do Espírito Santo profundidades acerca do livro profético do profeta Daniel. Tá bom? Nós estamos numa série de mensagens. Na primeira live na semana passada, nós falamos acerca do capítulo 1, 2 e 4. E hoje nós vamos dissertar um pouco sobre o capítulo 5 e vamos dar sequência até quando o Espírito Santo de Deus assim nos dirigir sobre o livro. Nós não estamos com pressa, sobre o livro do profeta Daniel. Sempre por necessidade, e isto é óbvio, trazemos o texto, analisamos o contexto, mas a ênfase principal, a ênfase maior dessas nossas mensagens é de extrair dos atributos e das práticas de Daniel profundidade que lhe é peculiar para a nossa vida. Então esse é o nosso objetivo, tá bom? Não nos preocupar muito com a questão teológica, mas extrair, né,
dos atributos e das atitudes desse servo de Deus, Daniel, que muito enriquece a nossa jornada, muito enriquece a nossa experiência como servos do Senhor. Nós estamos falando nada mais, nada menos de Daniel, um homem com atitudes, um homem com atributos que nos ensina muito e nos inspira muito, ok? Nos ensina e nos inspira. Então, alguém com esse perfil é digno de ser imitado, de ser tido como um referencial. Eu vou ler aqui um texto, vou citar um texto, Ezequiel capítulo 14, verso de número 14, ali está elencado uma série de considerações do Senhor, dizendo ao profeta Ezequiel acerca da sua ação trazendo juízo sobre uma determinada nação. E ele vai dizer assim: quando o juízo do Senhor vier sobre um determinado povo, uma determinada nação, e por ordem de Deus, né, por decreto do Altíssimo, a ordem for explícita de destruição daquela nação, dos animais, daquela terra, do gado, somente se salvaria dentro desse contexto homens como Noé, Daniel e Jó. Quando houvesse uma determinação de Deus para a destruição de uma nação ímpia, de uma nação mergulhada no caos, na rebeldia, dentro desta nação, somente se salvaria homens do quilate de Noé, Daniel e Jó. Nem os seus familiares se salvaria. Só se salvaria, Deus, em reiterados versículos, faz questão de mencionar do nível das pessoas que encontrariam no Senhor livramento diante de uma ordenança de juízo. Então ele vai citar nada mais, nada menos do que Noé, do que Daniel e Jó. Percebam o nível, né, desses homens de Deus, o nível de relacionamento. Então, um homem desse quilate, que é citado por Deus, que somente ele, com seu perfil, com seus atributos e atitudes, se livraria de um juízo determinado por Deus sobre uma nação, né? Esse homem, Deus está dizendo: leia, estude acerca de Daniel, estude acerca de Noé, estude acerca de Jó, porque vocês irão encontrar nos atributos e nas práticas desses homens referenciais, né, exemplos que podem e devem nortear a sua jornada, a sua caminhada. Então, quando ele cita esses três nomes, né, esses três servos do Senhor, ele está dizendo: olha, observa, né, a atitude desses homens, porque é nesse nível que eu quero o relacionamento do meu povo, né? Nada menos do que isso. Antes que alguém diga assim: pastor Géry, Deus, ele não faz acepção de pessoas. É verdade, sou obrigado a concordar com você. Para Deus, todos nós somos iguais. Então, por que é que o Senhor está jogando confetes? Não sou eu que estou jogando confetes sobre Daniel. Só que precisamos entender e compreender de forma muito cristalina que quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, está falando quanto à salvação. Amém? O desejo do Senhor é que todos se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Quanto a isso, não há acepção de pessoas. Quanto à salvação, é desejo do Senhor de salvar a todos os seres humanos. Mas, a título de relacionamento, está condicionado à nossa entrega. É por isso que Deus desponta aqui esses três homens, como também a Moisés, como também o próprio Josué, como os seus profetas, como o apóstolo Paulo, e vários nomes que nós poderíamos destacar, tá bom? Então, ou seja, no que Deus está falando acerca desses homens, Deus está falando acerca de relacionamento, e relacionamento está condicionado à sua
entrega. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Cristo, quando você vai ler os evangelhos, ele em determinado momento estava rodeado de multidões, em um segundo momento ele estava na companhia de apenas 12 dos seus discípulos, ou seja, alguém mais próximo, mas tinha circunstâncias e eventos que Jesus estava apenas com 3. Ou seja, o amor de Cristo era diferente para com todos? Não, o Senhor ama todos de forma igual, mas no relacionamento está vinculado à sua entrega. Isaías 55, Apocalipse capítulo 22, nós vamos entender versículo 17, há um convite para nós irmos às águas. Há um convite para nós irmos às águas. Águas estas que simbolizam, né, o próprio Espírito Santo, o próprio Cristo, a sua palavra, o seu reino. Há um convite de Deus para que nós possamos ir às águas. Então já deixo aqui esta primeira palavra. A quantidade de água que você bebe é proporcional à sua sede. Há um convite para nós irmos às águas. Tipologia do Espírito Santo, da palavra de Deus, do reino de Deus, de comunhão com Deus. Então, a quantidade de água que você bebe é proporcional à tua sede. Água é o que não falta, o que falta é sede. Louvado seja Deus. A sua espiritualidade está condicionado à sua entrega. Vai alimentando a igreja do Senhor. A nossa espiritualidade está condicionada à nossa entrega. Alguém pode, de repente, fazer uma citação do apóstolo Paulo, um homem profundamente usado pelo Senhor, um homem que marcou a sua geração, um homem que deixou, né, um legado incomparável, um homem que foi instrumento de Deus. E alguém pode dizer assim: por que é que Paulo foi tão usado pelo Senhor? Por que é que Paulo teve tantas experiências com Deus? Paulo foi levado a um lugar que ele mesmo chama de paraíso, que ele ouviu coisas indizíveis, inefáveis, porque para nós, dentro da nossa realidade, nós não temos estrutura para ouvir o que Paulo ouviu. Deus levou Paulo numa dimensão espiritual inimaginável, singular. Alguém pode, de repente, dizer: mas lá em Atos capítulo 9, né, Paulo, ele foi um vaso escolhido de Deus. Foi por essa razão, por Paulo ter sido escolhido de Deus, por Paulo ter experimentado tantas maravilhas da parte do Senhor e de ser tão usado e deixar um legado tão extraordinário para o cristianismo, é porque ele foi separado pelo Senhor. Ok? Houve essa eleição de Paulo, houve esse chamado na vida de Paulo como vaso escolhido, não diferentemente da minha vida e da sua vida. Da mesma forma que Deus chamou Paulo, Deus também te chamou. Da mesma forma que Deus chamou Paulo, Deus também me chamou. Da mesma forma que Deus colocou a confiança em Daniel, também colocou em você, também colocou em mim, está condicionado à igreja. Mas segundo Coríntios, no capítulo 12, versículo, eu vou fazer questão de ler para os amados, para que os irmãos entendam que o que nós recebemos de Deus não está simplesmente condicionado ao que Deus quer dar, mas há a necessidade de uma resposta. Eu quero fazer a citação do apóstolo Paulo, porque Paulo de fato foi alguém muito diferenciado dentro, né, da obra do Evangelho, mas por outra parte, embora ele tenha sido escolhido, separado pelo Senhor, como diz lá em Atos 9, és para mim um vaso escolhido. No verso de número 15, no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, esse Paulo, que havia sido escolhido, veja a entrega desse homem. Ele diz assim: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Então, ou seja, Paulo, ele mergulhou. Paulo não ficou ladeando o seu chamado. Paulo não ficou no raso. Paulo, ele mergulhou dentro do seu chamado.
Irmãos, obediência gera experiências com Deus. Obediência à sua palavra gera experiências com Deus, gera milagres da parte do Senhor, gera, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, legado, frutos que permanecem e permanecem para sempre. Então, para que os irmãos entendam já de imediato, nessa introdução desta mensagem, o porquê que nós estamos meditando nesse homem tão singular que foi Daniel. Poderia ser muitos outros. Fiz a citação do apóstolo Paulo acerca da sua entrega. Então, que os irmãos já recebam desta revelação que nós absorvemos de Deus à medida da nossa entrega. A nossa quantidade de água que nós bebemos é conforme a nossa sede. Louvado seja o nome. Pastor, eu tô sem sede de Deus. Eu sempre cito nas minhas mensagens uma prática, dos judeus, que muitos deles, caminhavam no deserto. Preste atenção nisso aqui, ó. O que é que esses homens ainda hoje se faz menção? Porque as travessias no deserto são longas, são dias atravessando. E o calor ali, irmãos, é acima de 45 até 50 graus. Existem os extremos no deserto. Durante o dia, um sol causticante, à noite, o inverno avassalador. Durante o dia, caminhando naquele calor intenso, ali no deserto, em suas jornadas por aquela região, a sede natural era incapaz de fazer com que aqueles homens pudessem estar, qual é a palavra? Oh, meu Deus do céu! Estar nutridos, com aquela água. Louvado seja o nome do Senhor. Simplesmente a água, a sede natural, não era suficiente de mantê-los hidratados. Essa é a pérola. Então o que é que eles faziam? Eles carregavam uma bolsinha com sal e periodicamente eles colocavam sal na boca para provocar mais sede, para que aquela água adicional que eles bebessem fosse a garantia da sua conclusão na sua travessia. Pegou essa revelação? Precisamos também de provocar sede em nós. Louvado seja o nome do Senhor, para que nós possamos prosseguir na nossa jornada e na nossa travessia. Precisamos de um adicional, precisamos mais de uma busca, de uma entrega, de provocar mesmo em nós, estarmos inconformados com a nossa normalidade, mas buscarmos mais de Deus, porque é o que vai nos garantir a nossa travessia com êxito. Amém? Eu quero aqui somente porque vários irmãos, pelo que eu estou vendo aqui, não participaram na semana passada da nossa live. Então, nós já começamos na semana passada a pontuar algumas coisas acerca dos atributos e das práticas de Daniel. Eu quero só recordar algumas coisas aqui, muito superficialmente, para nós de fato entrarmos aqui já na mensagem proposta para essa noite, na dependência do Espírito Santo. Mas nós vimos naquela primeira ocasião, naquela primeira oportunidade, que Daniel, eu sei que você é um leitor da palavra de Deus, conhece, pelo menos já ouviu falar e já leu pelo menos alguma vez, está aí dentro do seu coração guardada essa revelação, que Daniel, ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Aí o Espírito Santo nos revelou algo mais profundo, que ele não somente decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, mas Daniel estava resoluto a estar na contramão de todo o sistema babilônico. Daniel não simplesmente rejeitou a comida do rei, porque tinha alguns pormenores que nós falamos na mensagem, o modo de preparo, alguns animais, e porque também era consagrado aos deuses. Então,
Havia alguns requisitos que faziam com que Daniel rejeitasse aquela alimentação. Mas Daniel não simplesmente se manteve íntegro porque rejeitou apenas as iguarias. Não, mas Daniel estava resoluto no seu coração de ir na contramão de todo o sistema babilônico. Tudo aquilo que vinha da Babilônia, Daniel rejeitava. Irmãos, Daniel estava dentro da Babilônia, mas Daniel não pertencia à Babilônia. Escute aqui e receba. Daniel vivia dentro da Babilônia, mas Daniel não vivia como a Babilônia vivia. Daniel estava resoluto, e Daniel foi deportado para dentro da Babilônia com 16 anos, e ele morreu ali dentro. Toda a sua vida, né? O seu desenvolvimento, ainda numa idade de absorver, de aprendizado que era ali na sua mocidade, Daniel estava resoluto de ir na contramão de todo o sistema babilônico. É essa a proposta da igreja do Senhor, de irmos, exemplo de Daniel, na contramão do sistema caído, mundano e pecador, que é o mundo. Louvado seja o nome. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Nós vivemos no mundo, mas não vivemos como o mundo. Receba dessa palavra em nome de Jesus. E nós observamos no segundo momento que Daniel não se contaminou porque Daniel estava selado. Dá para entender o alinhamento que há nisso? Daniel não se contaminou porque Daniel estava selado. E quem é selado, ele é inviolável. E nós mostramos que a igreja, eu e você, nós somos, conforme Efésios capítulo 3, verso 11, conforme 2 Timóteo capítulo 2, louvado seja o nome do Senhor, versículo de número 15, né? Do conhecimento de sabermos quem é Deus e quem somos no Senhor é o nosso selo. Nós somos selados pelo Espírito Santo. E alguém que é selado pelo Espírito Santo, ele é inviolável, independentemente de onde ele possa estar vivendo. Somos invioláveis, e neste selo, nós até falamos, conforme Apocalipse capítulo de número 5, somente o leão da tribo de Judá, o que foi morto e viveu e venceu, tem autoridade de desatar os selos da tua igreja, da história da redenção, da história da humanidade. Irmãos, eu trabalhei por muitas vezes em expedição, né? A irmã Duda, que também está aqui conosco, também trabalhou na expedição. Por muitas vezes, em vários lugares, eu recebi mercadorias. E muitas vezes essas mercadorias chegavam destruídas. Quem já teve algum contato com transportadora, né, ou até mesmo o correio, sabe que a mercadoria, o produto final, não chega da forma como ele saiu. O fornecedor faz com todo capricho, né, com todo zelo, mas no traslado, esse material, ele sofre impactos, é colocado peso sobre ele, né? Há várias recomendações de ser frágil ou não, mas o produto, quando chega no seu destinatário, ele, obviamente, por causa do traslado, ele não chega da forma como ele saiu. Por que eu estou citando isso? Mas o que garante a condição daquela mercadoria, muitas das vezes, de que aconteceu um acidente no percurso, é a sua inviolabilidade. Pegou essa ou não? Ele pode chegar amassado, ele pode chegar rabiscado, sujo, mas o que garante que da fidelidade do fornecedor é o selo que esteja intacto. A confiança que nós recebemos a mercadoria, obviamente depende da mercadoria, é a inviolabilidade do produto que nós recebemos. Então, isso é a garantia de que nada foi colocado ali dentro, nada diferente foi colocado ali dentro e nada foi contaminado daquilo que estava ali dentro. Então, Daniel, lá na corte babilônica, ele era selado. E quando você é selado, como a igreja é selada pelo Espírito Santo, ela é inviolável. Louvado seja o nome do Senhor. É essa inviolabilidade que
não permitiu que o cesto, que o jovem neném Moisés, quando foi colocado no rio Nilo, se afundasse e morresse. Aquele cesto, ele foi betumado por fora, ele foi selado. Se ele não tivesse sido selado, as águas entrariam naquele cesto e Moisés, ele afundaria no rio Nilo. É essa inviolabilidade que garantiu com que a família de Noé permanecesse viva no juízo de Deus sobre toda a humanidade. Quando Deus ordenou a Moisés, betuma essa arca por fora e por dentro. Se não houver este selo, a arca não vai permanecer pura. Louvado seja Deus. As águas fétidas, as águas podres, daquele juízo de Deus, estaria adentrando dentro da sua arca. Então aquela arca estava selada para que nada exterior, nada que é impuro, nada que trouxesse morte, adentrasse dentro daquela arca. E foi aquele betume, foi aquele selo, que Noé, na obediência ao Senhor sobre a arca, fez que a garantia de que a sua família prevalecesse. Daniel prevaleceu na corte babilônica sem se contaminar, no cenário de idolatria, no cenário de impurezas, de contaminações, porque Daniel era selado e inviolável. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Nós aprendemos também naquela primeira mensagem que as circunstâncias, Daniel estava dentro da sua terra natal, Daniel estava sendo preparado para um futuro promissor dentro do reino de Judá, e abruptamente a sua rotina foi mudada, foi levado cativo como escravo, foi-lhe oferecido uma nova rotina, algo que ele não estava preparado. E nós dizemos naquela primeira oportunidade, e recordo aqui com os amados, louvado seja Deus, as circunstâncias, tanto positivas como negativas, podem mudar a sua rotina, mas não tem autoridade de mudar a sua conduta. Pode mudar a sua rotina, mas não tem autoridade de mudar a sua conduta. E quando eu citei circunstâncias tanto positivas como negativas, porque não é só vento, não é só luta, não é só prova, que tira a crente da presença de Deus, que muda a conduta de um servo do Senhor. Também, às vezes, bênção, vitória, portas abertas, faz com que aquele que era humilde se torne soberbo e muda a sua conduta. Circunstância na vida de um crente, na vida da igreja do Senhor, seja positiva, seja negativa, seja vento, seja caos, seja luta, seja prova, seja bênção, seja vitória, seja honra, jamais pode mudar a conduta do povo de Deus. Filipenses, capítulo 4, verso 11, esse mesmo Paulo que nós estávamos citando, ele disse: eu sei ter tudo, ser ter muito, ser ter pouco, sei passar perseguição, ser ter vitória, estou acostumado, ou seja, eu não sou guiado pela circunstância, nem de bênção e nem de perseguição, nada vai mudar a minha conduta, a minha rotina pode ser mudada, a minha conduta permanece intacta. Louvado seja o nome do Senhor. Está recebendo essa bênção aí, dessa vitória? E a última consideração que eu quero trazer, relembrando o que foi dito na semana passada, é que o justo Daniel, assim como Misaías, Arias e Ananias, foram levados para dentro do cativeiro da Babilônia. E qual era o objetivo de ser levado Israel, o rei do sul, para dentro da Babilônia? Para que Deus tirasse a idolatria dentro do povo. O povo precisava de ser tratado pelo Senhor. Só que Daniel, que era um íntegro, e assim como seus contemporâneos, assim como Ezequiel, se eles eram retos, por que eles entraram também no processo de Deus? Porque muitas das vezes, irmãos, mesmo ainda você vivendo uma vida de obediência, vivendo uma vida de retidão, buscando obedecer ao Senhor, muitas vezes Deus vai te levar para dentro de um processo, mas não é por causa simplesmente de você. Obviamente que a gente também absorve para nós, mas é porque Deus quer tratar com alguém, e esse alguém que está sendo tratado precisa de um referencial, precisa de uma fonte, precisa de uma luz, de alguém que o norteie e explique por que ele está passando por aquele processo. É assim porque Deus levou esses justos para dentro do processo de correção. Então, louvado seja Deus, precisamos ter essa maturidade espiritual, porque às vezes oramos para que Deus faça uma obra na nossa parentela, na nossa família, e Deus leva esse povo para dentro do cativeiro. Como que eles vão
entender o processo que eles estão lá. Então é necessário também, às vezes, né, conforme a direção de Deus, Deus também levar, louvado seja Deus, os seus justos, para que esses possam também ser norte, ser luz. Não foi assim com o próprio Cristo, né? A humanidade precisava ser tratada, mas quem passou no processo foi o nosso justo Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então, Daniel estava resoluto, não somente a rejeitar coisas pontuais do Império Babilônico, mas de ir na contramão do sistema babilônico. Daniel, ele estava na Babilônia, mas ele não pertencia à Babilônia. Daniel vivia na Babilônia, mas ele não vivia como a Babilônia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Daniel não se contaminou, porque Daniel era selado. A igreja é selada pelo Espírito Santo e nós somos invioláveis. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não são circunstâncias e tudo pode acontecer para mudar a nossa rotina. Não muda a nossa conduta, não muda o nosso caráter, não muda a nossa personalidade, a nossa índole. E nós permanecemos da forma como requer o Senhor a sua palavra. E o justo, muitas das vezes, vai entrar nesse processo. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus quer nos usar como instrumento para a glória dele e direção do Senhor. Isso foi tudo dito lá na semana passada, mas eu fiz questão de estar trazendo a baila uma vez mais para trazer a introdução do que nós vamos falar aqui hoje, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar do capítulo 5 do livro de Daniel e, Deus permitindo, nas outras semanas posteriores, nós vamos permanecer dentro dessa mesma visão, dentro desse mesmo mistério da parte do Senhor. No capítulo 5, Daniel já não era mais aquele mancebo de 16 e 17 anos. Agora, Daniel, dentro desse contexto, Daniel já era um ancião, muito respeitado, já havia passado toda uma geração. Veja como é importante nós aprendermos acerca da palavra de Deus. Sei que muitos sabiam disso, mas quantos não estão aprendendo? Porque quando nós falamos de Daniel, nós achamos que estamos falando, né, de uma linha cronológica, assim, uma sequencial, e não, precisamos entender. Por exemplo, quando nós fomos lá para o capítulo 7, quando nós chegarmos no capítulo 7, vai falar do reinado de Belsazar. Precisamos entender que o livro de Daniel, assim como outros também, não está cronologicamente na sequência, mas são os fatos que são ocorridos que trouxe a montagem desse livro. Mas lá para frente os irmãos vão entender isso de uma forma mais cristalina, mais objetiva. Mas aqui dentro desse contexto, Daniel, ele estava praticamente há 60 anos, né, aqui no anonimato. Daniel era um estadista, Daniel estava exercendo uma autoridade no governo de Nabucodonosor, ele havia sido colocado sobre os principais, sobre, né, algumas províncias ali, eram, assim como Azarias, Ananias e Misael, Daniel estava trabalhando lá dentro da corte babilônica. Passado o tempo, Nabucodonosor, que teve um governo de 44 anos, morre. Chegamos ao capítulo 5, trazendo a narrativa agora do reinado de Belsazar, né, o filho de Nabucodonosor. Embora alguns digam que esse Belsazar não é filho, é neto, por algumas circunstâncias que não vem ao caso aqui agora. Mas vamos trabalhar com o entendimento de que Belsazar, ele era filho de Nabucodonosor, porque o próprio texto diz isso. Amém? Ele era filho de Nabucodonosor. Nesse período, o capítulo 5 traz as narrativas de uma festa promovida por esse governante, por esse regente por nome de Belsazar, né, promovida aos seus nobres. E esta festividade que estava aqui, vento e polpa, ela estava sendo regada com muitas bebidas, com muitas orgias e muitas idolatrias. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse período, no governo de Belsazar, a Babilônia já estava sitiada pelo império emergente que estava ali surgindo naquela época, que era a coalizão do Império Medo e do Império Persa. O Império Medo na regência de Dario e o Império Persa na regência de Ciro. Então, essa coalizão, louvado seja Deus, dos medos com os persas, já estava
conquistando toda aquela região. E a Babilônia, ela nesse momento já estava sitiada, né? Ela já estava sendo circulada com um plano de invasão dentro dela. Porém, a Babilônia, como nós citamos no contexto da mensagem anterior, ela se fortificou de uma forma tremenda, né? Suntuosa. E por causa das suas edificações, né, se eu fosse trazer aqui as dimensões dos seus muros, das 250 torres que havia nessa cidade, dos 100 portões de bronze, havia uma sequência de muros com uma metragem, que se eu fosse mencionar, vocês ficariam aqui assustados. Eles se apoiavam então em cima da sua resistência, da sua fortaleza, achando e considerando-se inabaláveis. Mas dentro dessa festa, né, eles estavam tranquilos, estavam com uma falsa segurança na realidade e estavam sem vigilância alguma. Enquanto eles estavam festejando, enquanto eles estavam fazendo festa, a coalizão Medo-Persa do lado de fora já estava montando estratégias para invadir a Babilônia. Eu vou aqui só pontuar, abrir um parênteses aqui, como é que isso aconteceu. A Babilônia foi edificada sobre o rio Eufrates. O rio Eufrates passava no meio da Babilônia. Veja o que aconteceu, como foi o processo de invasão da Babilônia. Muro, tudo tranquilo, os vigias nas torres de segurança, os portões intransponíveis aos olhos dos regentes, dos governantes, vão fazer festa. Como é que o inimigo vai adentrar e invadir? Só que aí é que foi o grande erro, né, de desconsiderar a artimanha do inimigo. Sabe o que Ciro e Dario fizeram? Eles desviaram, numa certa distância, o percurso do rio Eufrates. O rio Eufrates secou e eles adentraram pelos canais do rio Eufrates em terra seca. Pegou como é que eles entraram? Eles não destruíram os montes, os muros, eles não abateram os vigias, eles não arrombaram os portões de bronze, eles simplesmente desviaram o curso do Nilo, e quando eles desviaram o curso do Nilo, por onde o Nilo passava se secou, e foi exatamente por ali que a coalizão Medo-Persa invadiu a Babilônia e conquistou a Babilônia, por um lugar inesperado. É por isso que Pedro nos alerta em sua carta, dizendo assim, né, que o inimigo anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Buscando quem possa tragar. Então o que Pedro está dizendo? Vigilância, né? Nossa, eu sou crente, eu sou da igreja, eu sou ungido de Deus, eu sou guardado no Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é por isso que vamos fazer festa, vamos dar glória e vamos viver uma vida desapercebido de uma condição ainda de perigo nos alertado pelo Senhor. Que o inimigo, a exemplo do império Medo-Persa, estava ao derredor buscando uma estratégia para invadir Babilônia. E quando eles estavam em festa, sem vigilância alguma, ficou ali uma brecha, e foi exatamente por aquela brecha inapercebível da Babilônia, de Belsazar, foi onde o inimigo entrou e trouxe ruína para aquele reino. Então a palavra de Deus já está falando fortemente ao nosso coração, né? Dentro do contexto da vigilância, como é que está a nossa vida, porque eu não estou pecando, eu não estou roubando, eu não estou matando, eu não estou adulterando. O inimigo não precisa de grandes coisas, né? Ele precisa de uma brechazinha, no momento em que nós estivermos sem vigilância, para que ele entre na nossa vida e traga caos. Olha como foi importante relembrarmos os pontuais da primeira mensagem. Quando você é selado, quando a arca é selada, quando o crente é selado, não há por onde, né, louvado seja Deus, o inimigo ele adentrar na nossa vida e trazer morte espiritual e afastamento de Deus consequentemente. Pegou dessa palavra? Pegou dessa revelação? Vamos voltar na festa lá, louvado seja Deus, das narrativas da festa
né, de que Belsassar estava promovendo, no capítulo 5 aqui da sua carta. E exatamente o ápice daquela festa, daquela orgia, o que aconteceu, foi quando ele estava ali já, obviamente, um tanto embriagado. O que é que Belsassar ordenou? Ele ordenou que trouxesse os utensílios sagrados que eram usados lá no templo do Senhor e começaram a beber. Veja a ousadia, né, do Belsassar. Eles trouxeram os utensílios que foram trazidos de Jerusalém para dentro da corte babilônica e começaram a desdenhar das coisas espirituais. E começaram a beber, né, nos utensílios sagrados, nas taças, que pertencia ao serviço exclusivo do Senhor. E ainda para piorar, depois dele ter bebido, ele vai adorar aos deuses de ouro, de prata, de ferro, de prata e de pau. Louvado de barro e de pau. Aí, irmãos, a Bíblia diz lá em Gálatas que Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Quando ele estava no ápice dessa atitude, né, não somente afrontando o povo de Deus a fazer uso de algo que era peculiar ao cerimonial dentro do templo, mas agora também eles começam agora a adorar, né, aos seus falsos deuses de ouro, de prata, de ferro, de madeira e de barro. Ah, irmãos, quando eles estavam exatamente nesse momento, a Bíblia vai dizer que Belsassar viu parte de uma mão escrevendo na parede estucada perto do castiçal. Mené, mené, tekel, urfaci. Quando ele viu aqueles escritos, né, a sua embriaguez de imediato foi embora. A Bíblia diz que ele ficou pálido, bateu o joelho diante daquela visão que ele estava tendo naquele lugar. O que é que Belsassar ele faz? Ele vai chamar todos os seus magos, ele vai chamar todos os seus astrólogos, os seus sábios, os seus encantadores, para que eles pudessem dar a interpretação daquela visão que ele havia tido. Ninguém conseguiu trazer a interpretação. Ninguém conseguiu trazer o discernimento. Ninguém conseguiu interpretar o que havia sido escrito pela mão de Deus. É nesse exato momento que Daniel é inserido uma vez mais dentro da palavra do Senhor, dentro da história da Babilônia. É mais uma vez que nesse fator tão importante que Daniel ele é inserido uma vez mais. E agora aperta o cinto aí, porque a coisa vai ficar apertada para nós. Vou trazer aqui algumas revelações. Porque quando eles estavam daquele jeito, a rainha adentra, nós entendemos ser a mãe de Belsassar, ela adentra e vai dizer assim, diante da ineficácia dos encantadores, dos sábios, de que não conseguiram trazer o discernimento, ela fala assim, aqui dentro do reino, na época do seu pai, tinha um dos cativos de Judá, que há sobre ele o espírito dos deuses, né? Eles não poderiam falar Espírito Santo, porque eles não tinham conhecimento do Espírito Santo, então eles faziam menção no Espírito dos deuses, né? Há sobre ele, e Deus o usou para trazer a interpretação de alguns sonhos que seu pai ele teve. Ele foi usado pelo Senhor. Ele está aqui dentro dessa corte ainda. De imediato, ele ordena que trouxesse agora o ancião Daniel. Traga então este homem. E aqui agora a coisa vai apertar. Vai apertar. Mas é bênção para a nossa vida. Daniel, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção. O rei falou assim, aqui no verso de número 12. No capítulo 5. Diz assim o texto. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento interpretando sonho, e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, a qual o rei opôs o nome de Beltesazar. Não confunda, Beltesazar, que foi um nome babilônico atribuído a Daniel, para que Daniel tivesse a cidadania babilônica, então foi atribuído a Daniel o nome de Beltesazar.
O rei chama-se Belsazar, tá? São duas pessoas distintas. Belsazar é o governante, o regente, filho de Nabucodonosor. Beltesazar faz menção a Daniel, o nome que Aspenaz, o chefe dos eunucos, lá no capítulo de número 1, deu a ele, como deu Sadraque, Mesaque e Abidnego, a Misaías, a Azarias e a Ananias. Mudaram o nome deles. Então diz assim, a qual o rei pôs o nome de Belsazar? Chama-se, pois, agora. Chama-se, pois, agora. Daniel, e ele lhe dará a interpretação. Chama ele agora. Busca onde ele estiver. O que ele estiver fazendo. Para o que ele estiver fazendo. E traga ele, introduza ele agora na presença do rei. Para ele ser usado da forma como ele foi usado lá com meu pai Nabucodonosor. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção. Preste atenção. Eu disse que foi atribuído a Daniel o nome de Beltesazar. Mas, o texto está dizendo que a rainha falou assim, chama-se, pois, agora Daniel. Por que não falou chama-se agora Belsazar? Porque ainda que quiseram dar uma identidade diferente para ele, ainda que quiseram e lutaram e tentaram persuadi-lo a vestir a identidade de Belsazar, que é a adoração ao Deus lá da Babilônia, ainda assim o povo falou assim, chama Daniel. Eles tentaram inserir isso em Daniel, mas o nome não pegou. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que quiseram atribuir o nome Belsazar, mas quando foi chamá-lo, sabendo que ele era um homem de Deus, chamaram ele de Daniel. Ou seja, chamaram pelo seu nome de raiz. Louvado seja o nome do Senhor. Ô irmão, você não está comendo esse alimento, você não está bebendo essa água, quem estiver muito desligado. Deus está falando profundamente, eu fui muito abençoado por essas revelações. Então esse foi o primeiro ponto. Ainda que quiseram atribuir a Daniel um nome, e nome está ligado à identidade, né? Principalmente na cultura judaica, mas ainda assim, passado todo esse tempo, o nome Belsazar não ficou tão conhecido, mas sim Daniel, chama Daniel. Se Daniel tivesse se corrompido, se Daniel tivesse vestido a identidade a qual eles queriam, eles diriam assim, chama Beltesazar. Não, eles falam assim, chama Daniel. Ele continua do mesmo jeito. Aí a pergunta, eu já falei essa pergunta aqui em várias mensagens, né? Que o rei vai fazer com Daniel, eu vou falar daqui a pouco. Mas eu quero chamar o segundo ponto dessa revelação. Ele falou assim, chama Daniel agora. E quando chamaram Daniel para aquele episódio, para que ele fosse usado pelo Senhor, Daniel estava preparado da mesma forma como ele nos 16 anos atrás. Perdão, quando ele tinha 16 anos, ou seja, há uns 60 anos atrás, Daniel estava preparado. Aprende e recebe. Você pode ser surpreendido, mas jamais pode te encontrar despreparado. Deus pode precisar de te usar agora. Você pode ser surpreendido por Deus, mas jamais você pode ser achado despreparado. Aqui cabe essa pergunta. O rei falou assim, chama Daniel agora. Ele falou assim, manda Daniel se preparar, porque eu vou precisar de que ele seja usado por Deus. Ele não deu tempo para isso não. Chama ele agora porque ele precisa ser usado agora. Será que Deus pode fazer isso comigo e com você? Porque a gente tem a ideia de que nós vamos ser usados no culto, nós vamos ser usados numa visita, no culto familiar, quando nós formos no hospital. Então nós vamos já determinado a fazer a obra. E quando nós formos fazer a obra, é ali que Deus vai usar. Mas a pergunta é a outra, né? Deus pode contar conosco a qualquer momento, a qualquer hora. Se bater na tua porta aí, como você é um referencial de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, por alguém que esteja passando por uma situação, alguém que precisa de uma palavra, alguém que está possesso por um espírito das trevas, Deus pode mandar alguém bater na sua porta? Pode ir lá. Ele vai ser surpreendido, mas com certeza ele vai estar preparado. Será que Deus pode fazer isso comigo, com você agora? Agora, o seu telefone tocar e agora, e alguém dizer assim, velho, eu preciso de você aqui agora. Você está preparado para isso? Será que eu estou preparado para isso? Louvado seja o nome do Senhor. Será que nós estamos preparados para isso? Para Deus nos usar o tempo e a hora que Ele quiser usar? Ou será que nós colocamos
na nossa agenda a hora de ser usado pelo Senhor. Você pode estar passeando no shopping e Deus precisar de te usar. Você pode estar dentro de um ônibus e Deus precisar de te usar. Você pode estar no seu trabalho e Deus pode querer e precisar de usar você. Será que você está preparado para isso? Você pode ser surpreendido, mas jamais você pode ser encontrado despreparado. Despreparado. Porque quantos não recebem, até mesmo, irmão, muitos vão para a igreja despreparados para o culto. Quanto mais a sua vida, na rotina da sua vida. Você já viu isso, com certeza? O irmão está com a oportunidade, ai meu Deus, o que eu vou dizer? O irmão vai trazer a mensagem hoje. Ele não está preparado para pregar. Ele não está preparado para louvar. Por isso que muita gente até rejeita oportunidade dentro da igreja. Agora imagine só, se vivemos essa condição de não estarmos preparados, como é que nós temos garantia de que estamos preparados para o arrebatamento? Se nós não estamos preparados para ser usados, o que é que nos dá garantia que estamos preparados para ser arrebatados? Porque se temos a certeza, a convicção de estarmos preparados para ser arrebatados, então com certeza estamos preparados para ser usados. Pegou aí ou não? Recebeu ou não? É impossível alguém que esteja preparado para ser arrebatado não esteja preparado para ser usado. Impossível. Eu não estou preparado para pregar, eu não estou preparado para louvar, eu não estou preparado para trazer uma palavra no ônibus, eu não estou preparado para panfletar, eu não estou Se você não está preparado para nada disso, para a obra de Deus, como é que você está preparado para o arrebatamento? Como? Precisamos descer nesse pedestal fantasioso de salvação, sem testemunho, sem evidência clara. Agora, se eu tenho convicção de que sou salvo, se você tem convicção de que você é salvo, Deus pode a qualquer momento mandar gritar seu nome. Seja de madrugada, seja no serviço, seja na rua, seja onde for. Tenho certeza que vai encontrar em ti, a exemplo que encontrou Daniel, um vaso preparado para toda boa obra. Como Paulo diz para Timóteo, pregue em tempo e fora de tempo. Será que você está preparado para Deus te usar? Será que Deus pode contar com você? Será que Deus pode contar comigo? Traz Daniel agora. Eu preciso dele agora. Eu não quero que ele vai se preparar, que ele vai fazer uma campanha de jejum, que ele vai levantar de madrugada, ele vai se... Não, se for isso, já passou o tempo. O que eu preciso dele é para isso, para essa obra agora. Eu preciso dele agora. A obra tem necessidades e urgências. Louvado. Ou será que não vão ficar sempre naquela mesmice, né? Eu tenho que me preparar, eu tenho que melhorar, eu tenho que buscar mais, eu preciso disso. Ei, manda ele buscar ele aqui agora. Você pode ser surpreendido, mas você não pode ser pego despreparado. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. É de Deus para a sua vida. E quando ele é introduzido, então, na presença do rei Belsazar, Belsazar faz essa pergunta para ele: és tu aquele, Daniel? Vou resumir aqui e trocar em miúdos. É assim, você é o mesmo lá do início, quando você foi trazido aqui para dentro da Babilônia e se decidiu, né, a não se contaminar, a permanecer fiel à sua fé, à sua confissão de fé ao seu Deus, porque passou tanto tempo, de repente alguma coisa alterou, alguma coisa mudou aí no seu testemunho. Se você é aquele mesmo que era inviolável, é aquele mesmo que vivia na Babilônia, mas não vivia como a Babilônia, se você é aquele mesmo que era selado, inviolável, louvado seja o nome do Senhor, aquele que era referencial, aquele que era a fonte, se você é aquele, eu preciso que você deixe Deus te usar da mesma forma. Porque se você não for aquele Daniel, você se tornou como um desses inúteis que estão aqui dentro da minha corte. Igual você se equiparou, né? Louvado seja Deus, a esses magos, a esses homens que só profetizam aquilo que agrada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Irmãos, preste atenção. Louvado seja Deus. Daniel, perceba que um terceiro ponto que eu quero trazer aqui para os amados,
Daniel, ele não estava nessa festa. Não estava. Por isso que o texto diz, manda trazer Daniel agora. Daniel não estava nessa festa. Por que é que Daniel não estava nessa festa? Dentre tantas respostas, Daniel se relacionava com todo mundo dentro da Babilônia. Mas Daniel só tinha intimidade com aqueles cujo Deus era prioridade. Daniel se relacionava com todo mundo. Todo mundo. Os judeus que lá estavam, os caldeus que ali pertenciam, ele se relacionava. Nós somos sociais, precisamos de nos relacionar. Ele se relacionava com todo mundo. Mas intimidade, ele só tinha com aqueles cujo Deus era prioridade. Eu vou descodificar para você. Nós temos que relacionar com todo mundo. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nos relacionamos, nos respeitamos todo mundo. Mas intimidade, crente, é só com aqueles que têm Deus como prioridade. É por isso que Daniel estava aqui. Porque aqui nesse ambiente, Deus não era prioridade. Então o crente não fica num ambiente onde Deus não é prioridade. Oh, glória! Daniel não se tinha intimidade com alguém que Deus não era prioridade. Daniel não abriu o coração para alguém cujo Deus não era prioridade. Daniel não se relacionava de forma íntima num ambiente, Daniel não frequentava lugares onde Deus não era prioridade. Daniel não assistia coisas onde Deus não era prioridade. Daniel não ficava num ambiente onde Deus não era prioridade. Deus é prioridade aqui? Vocês estão falando de Deus? Não! Aqui nós estamos falando de promiscuidade, nós estamos falando de Big Brother, nós estamos falando aqui de novela, nós estamos... Não, Deus não é prioridade aqui, então aqui não é meu lugar. Quer que desenha? Se Deus não é prioridade aqui, eu que tenho Deus como minha prioridade, o que é que eu vou estar fazendo aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Eu só assisto coisas, me envolvo com coisas e com pessoas onde Deus é prioridade. Irmãos, Salmos 1 diz o quê? Bem-aventurado o varão o quê? Que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas o quê? Que não se assenta à roda dos escarnecedores e nem se detém no caminho dos pecadores. Daniel não era aquele que ficava de fuxico com ímpio. Ele se relacionava, mas mantinha-se inviolável. Agora, intimidade, vamos bater um papo, vamos conversar, vamos passar um período aqui, só com quem tinha Deus como prioridade. Está recebendo de Deus aí, povo de Deus? Dá uns glória a Deus aí para eu saber que você está vivo aí. Louvado seja o nome do Senhor. Ande com pessoas espirituais e você se tornará espiritual. Conviva com pessoas carnais e mundanas que você vai se tornar carnal e mundano. Conviva com pessoas espirituais e você se tornará espiritual. Conviva com pessoas e ambientes mundanos e carnais que você vai se tornar alguém carnal. Então eu deixo aqui, pontuar aqui para os amados. Viva no meio do contexto, no contexto carnal, mundano, e vá para o culto de noite. O que acontece? Você fica fora de ambiente. Você fica nesse ambiente que não é meu. Embora você insista que você é crente. Mas você está completamente deslocado. Você já ficou num culto, irmãos, deslocado? E a culpa não é do culto, a culpa não é do pastor, a culpa não é dos irmãos. Só que se eu passei o tempo convivendo com coisas carnais, coisas mundanas, pessoas, como é que eu vou absorver o que é espiritual? Pega o irmãozinho que levantou na consagração. Pega um irmãozinho que passou um devocional durante um dia, horas ali estudando, examinando a palavra de Deus. Tirou um dia, um propósito para estar com Deus. Aí depois, no final do dia, pega esse irmão
que se consagrou, que se encheu de Deus, que orou, que tirou um tempo de adoração a Deus, pega esse irmão agora e leva ele para um baile. Coloca ele lá no meio do salão de um baile. Como você acha que ele vai se sentir lá dentro lá? Completamente desambientado. Um peixe fora do aquário. Por quê? Porque o seu preparo não condizia com o ambiente onde ele estava. Esse ambiente não é para mim. Então você se identifica com o ambiente a qual você se entrega. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou dizer algo aqui muito profundo. Eu vou dizer algo aqui muito profundo para os amados. Aquilo que domina o teu espírito torna parte do seu caráter. Aquilo que domina o teu espírito torna parte do seu caráter. Se o que está dominando o teu espírito são coisas mundanas, são conversas mundanas, são pessoas carnais, se você está inserido nesse ambiente, isso vai fazer parte do seu caráter. Isso vai estar agora se tornando parte do seu caráter. Agora, se você, a exemplo de Daniel, se relaciona com pessoas de forma íntima, que Deus é prioridade, o ambiente que você vive é um ambiente espiritual, onde Deus é prioridade. Se você é seletivo nas coisas que você assiste, nas coisas que você ouve, se esse é o ambiente que você vive, é nisso que você investe a sua alma, isso tornará parte do seu caráter. Pegou aí dessa bênção aí, meus amados? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquilo que domina o teu espírito faz parte do teu caráter. Na uma outra oportunidade, eu vou pregar sobre isso, ainda dentro desse contexto de mensagem de Daniel, já estamos caminhando para o final, porque a Bíblia diz que havia sobre Daniel, o texto que nós lemos aqui, porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente. Pegou? Um espírito excelente havia sobre Daniel. Não vou falar só dessa questão do Espírito, né? Não estou falando do Espírito Santo, mas do Espírito, daquilo que nós somos diante de Deus. Eu vou pontuar algumas coisas daquilo que domina o nosso caráter, a nossa personalidade. Irmãos, é de uma profundidade tremenda. Eu vou investir uma live só pontuando a questão acerca desse espírito excelente de Daniel. Nós vamos falar sobre isso em nome de Jesus. Então, aquilo que domina o teu espírito faz parte intrínseca do seu caráter. E eu preciso de acelerar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Daniel foi introduzido na presença de Belsazar, para nós caminharmos para o final, ele mostra acerca ali do que estava escrito, Mené, Tekel, Ufarsi, né? Que é pesado, contado e passado de ti foi o teu reino. Interessante, meus amados. Aperta o cinto aí agora, aperta o cinto aí onde você está agora. Interessante que Daniel revelou o que estava escrito. Por que os magos não revelaram? Porque aquilo era da parte de Deus. Só quem é de Deus que tem discernimento daquilo que Deus escreve. É por isso que os caldeus, os ímpios, não conseguiram interpretar. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. É por isso que Daniel teve a revelação do que estava escrito. Porque o que é de Deus, só quem é de Deus entende. Quando a Bíblia diz aqui que havia sobre Daniel o espírito dos deuses, né? Ou para nossa linguagem hoje, o Espírito Santo, se há sobre nós, irmãos, pega isso aqui que é muito forte. O Espírito de Deus, se há sobre nós o Espírito de Deus, então as nossas atitudes têm que ser condizentes as coisas que Deus faz.
Pegou ou não? Se somos revestidos pelo Espírito de Deus, somos casa, morada do Altíssimo. Se temos o Espírito de Deus sobre a nossa vida, as nossas atitudes têm que ser condizentes com aquilo que nos domina. Simples assim. Simples assim. Daniel dá a interpretação daquela visão, que pesado foi o teu reino, foi achado em falta, foi cortado de ti e vai apartar de ti o teu reino. Interessante, amados, é que Daniel não simplesmente só revelou o que estava escrito, mas Daniel disse para ele o porquê que aconteceu aquilo. Ah, irmãos, é que eu preciso de ler para nós concluirmos. Ele vai dizer assim, sabe por que o teu reino foi cortado? Sabe por que é que veio a sentença de juízo de Deus? Porque você sabia muito bem, você teve exemplos dentro da sua casa de como Deus tratou com a soberba do seu pai Nabucodonosor, fazendo com que ele morasse, no capítulo 4 tem esse registro, lá no meio do mato, como se fosse um animal, para quebrar o orgulho dele. Foi por isso que Deus fez com que ele vivesse um tempo, 7 tempos, talvez 3 anos e meio, como se fosse um animal. Porque havia soberba no seu coração, ele construiu uma estátua, achando que ele era agora o único responsável por aquela suntuosidade de império que ele havia construído. Então Deus o abateu para mostrar que quem domina sobre a terra, que quem domina sobre os impérios, que quem domina sobre os homens é Deus. E você sabia de tudo isso. E você, ainda assim, você não usou esse exemplo para moldar e nortear a sua vida. A soberba ainda faz parte da sua vida. E aqui no versículo de número 22, os irmãos sempre entendem isso que eu estou lendo, sempre Bíblia, diz assim, tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Você permaneceu soberbo. Então é por esta razão que hoje você foi pesado, hoje você foi cortado e vai apartar de ti o teu reino e o império hoje cai por terra. Meus amados, para nós concluirmos, ele mandou chamar o homem de Deus. Isso aqui é muito forte. Ele mandou chamar o homem de Deus. E quando ele mandou chamar o homem de Deus não só revelou a visão, como também mostrou a causa. Escute, se você não quer saber da verdade acerca da sua vida, glória, não procura um homem de Deus. Se você não quer ouvir verdades acerca do seu testemunho, se eu não quero ouvir verdades acerca do meu caráter, acerca dos meus testemunhos, acerca do meu ministério, eu que não procure homens de Deus, porque eles vão falar o que Deus mandar falar. Se você não tem compromisso com a verdade, não a procure. Oh, Jesus! Meu Deus, se você não quer compromisso com a verdade, não a procure. Continue procurando esses profetas de Araque, que só profetizam bênção, só profetizam envelope, só profetizam casa de praia, só profetizam portas abertas, só profetizam tempo de bonança. Então, já que você não quer compromisso com a verdade, procura tais. Procure as igrejas que mais vai fazer carícias no seu ego. Procure, pastores, profetas, igrejas de entretenimento. Se você não quer ouvir a verdade, procure. Agora, se você quer conserto na sua vida, se você quer fruto de transformação na sua vida, se você quer ter intimidade com Deus, aí sim você procura homens sérios, homens que têm compromisso com a palavra, igrejas que têm compromisso com a sua alma e seriedade com aquilo que é de Deus. Ele mandou procurar um homem de Deus e o homem de Deus entregou tudo. Então, quando você procurar um homem de Deus, quando você procurar uma igreja séria, quando você tomar posição, irmãos, é Deus que está mandando eu falar, tá? Eu estou falando.
Louvado seja o nome. Prepara-se para ser confrontado. Prepara-se para ser apontado. E não é para te humilhar, não é para te matar, muito pelo contrário, é para trazer cura. Porque a igreja séria, a palavra de Deus, homem de Deus, ele não tem compromisso só de trazer revelações. Ele ainda entrega a razão, é por causa disso, ó. Está acontecendo isso. Se você não quer verdade, não procura gabinete de pastor sério. Se você não quer verdade, não procura igreja séria. Se você não quer viver a verdade, se você quer viver só o evangeliquismo, o crente gospel, o superficial, se você quer viver esse perfil ralo, apático, religioso, não procure, a exemplo do rei aqui, homens sérios, porque esses vão te, além de revelar o que você está passando, vai mostrar também o porquê que você está passando. Agora, se você quer céu, eternidade na presença do Senhor, ande com homens espirituais, com irmãs espirituais, com pastores que têm compromisso com a sua alma, com igrejas que têm Deus, salvação, regeneração como prioridade, que estão preocupadas sim com a sua postura, que estão preocupadas sim com as suas vestes, que estão preocupados sim com o seu ciclo de amizade, que estão preocupados sim com aqueles que você está convivendo, que está preocupado sim com a sua frequência. São homens que têm compromissos. Louvado seja Deus, ninguém mandou ele chamar Daniel. Poderia ter chamado e se contentado com seus magos, mas quando ele chama um homem de Deus sério, esse homem de Deus fala o que Deus mandou falar e fala a razão. Você está nessa condição, é por isso e por isso e por isso. Eu louvo a Deus, irmãos, eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus porque tem homens a exemplo de Daniel. E Deus está levantando uma geração dessa forma, que não fica com rodeios, que o seu ministério não é norteado por aplausos e aprovação das pessoas. Eu tento me policiar, mas assim, eu sou muito objetivo, porque eu quero que eu seja tratado da mesma forma. Eu não quero que ninguém me veja indo para o buraco e venha fazer cafuné na minha cabeça, com autopiedade de mim, com peninha de mim. Não, mas que me traga correção, que me traga seriedade. Eu sei porque Deus corrige aquele a quem ama. E é por isso que eu fiz questão de trazer, né, dentro desse contexto do exemplo, do perfil de Daniel, muito rico, né? Esses atributos, essas atitudes, quanto nos enriquece. Eu não sei quanto o seu coração, mas o meu coração, ele palpita e a gente sabe que é verdade, a gente sabe que é de Deus. Mas se eu quero viver a verdade, eu preciso me pautar, né, com aqueles que têm compromisso com a verdade. Irmãos, eu preciso caminhar para o final, mas eu não estou com pressa de terminar a sequência de revelações no livro do profeta Daniel. Mas aqui eu acho que para hoje, né, o Senhor já nos deu um alimento muito forte, tenho certeza que abençoou a minha e a sua vida. Eu quero terminar essa palavra desta noite, louvando a Deus por esta oportunidade. E os irmãos sabem, e todos que nos conhecem sabem que tudo isso que eu digo com amor, com temor e tremor a Deus. O quanto eu preciso alcançar esse nível de espiritualidade. O quanto eu preciso, né, de tomar como exemplo Daniel. O quanto eu preciso de levar a sério as coisas de Deus. O quanto eu preciso crescer, amadurecer nas coisas do Senhor. Quando eu disse lá no início que Deus usa o profeta Ezequiel dizendo acerca de Noé, dizendo acerca de Daniel e acerca de Jó, que dentro de um contexto de juízo somente esses 3 homens se salvariam, isso para quem quer ir para o céu, irmãos, é um despertamento muito grande. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida, essas revelações. Eu tenho mergulhado e buscado de Deus esse entendimento,
E Deus tem me revelado assim, coisas tremendas acerca da sua palavra. Quantas vezes eu já preguei sobre o livro de Daniel, mas quanto mais você se coloca na dependência do Senhor, mais o Senhor, ele continua falando conosco. Meus amados, que Deus abençoe a todos. Eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão Wilkerson, estava desde o início conosco. A irmã Raquel também entrou conosco, está aí também, eu tenho certeza, sendo abençoada. Deixa eu ver se eu consigo falar com mais alguém aqui. A irmã... não sei soletrar o nome da irmã aqui não. Eu sei que é Vira, depois tem o R, o B e o A. Nossa irmã amada, Amanda Louvera, nossa amada, que Deus abençoe a sua vida. Espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida em nome de Jesus. Participa mais vezes aqui conosco, tá bom? Em nome de Jesus. Nosso amado pastor Gabriel também estava aqui conosco. Louvado seja Deus. A irmã Ete Carvalho, que Deus abençoe a sua vida. Missionária irmã Adriana, serva do Deus Altíssimo, Deus abençoe a sua vida, sua família, sua filhota, seu ministério, em nome de Jesus. Entrou conosco também o amado irmão Juliano, Deus abençoe. Tem vários irmãos aqui, poderia citar todos eles aqui. Irmão Valteci também esteve aqui conosco. Irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E tenho certeza que essa palavra falou fortemente no seu coração. Tá bom? Vamos orar? Vamos terminar com uma oração? Louvado seja o nome do Senhor. Bendito e eterno Deus. Não há palavras, Senhor, para expressar, Senhor, a gratidão, ó Deus, pela demonstração uma vez mais do seu amor para com a tua igreja, o propósito do Senhor para com cada vida, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por cada revelação, pela iluminação da tua santa palavra, por cada irmão que participou conosco. Tenho certeza que o Senhor falou, Deus, a cada coração. Senhor, eu entrego em tuas mãos cada lar, cada família, pedindo ao Senhor, Pai, sobre a vida de todos, uma semana de vitória, uma semana de bênçãos, uma semana de experiências, e que o teu nome seja glorificado. Nos leva, Senhor, a este nível de relacionamento. Queremos andar, ó Deus, em obediência, queremos, ó Deus, estar preparados, queremos, ó Deus, em tudo glorificar o teu nome. Pai, nós te agradecemos, renova em nós o teu Espírito, a tua palavra, Senhor, para que tudo seja, Deus, para a glória do nome do Senhor. Amém e amém. Obediência gera experiências. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos, nossa irmã Gilda, nossa irmã Nilda também está aqui conosco, irmão Marlon, povo de Deus, irmã, parece que a irmã Nete também está aqui conosco. Segunda-feira, nós estaremos aqui para dar continuidade a essa sequência do livro de Daniel, tá bom? Aí nós vamos para o capítulo 6, Daniel na cova dos leões, depois tem o capítulo... Meus irmãos, tem muita coisa de Deus aqui. Leia, tá bom? Leia, você que está acompanhando, nós vamos progressivamente aprofundarmos aí no livro de Daniel. E eu quero deixar aqui para os irmãos, a irmã Josi, né? Josi falou a resposta de Deus. Que bom, que bom. Espero que Deus que esteja sendo boca de Deus aqui para a vida dos amados. Se os irmãos, ao ler a palavra de Deus, você lê agora o capítulo 6, leia todos, são 12 capítulos só, o livro de Daniel. E se os irmãos tiverem alguma dúvida, pode colocar aí, tá bom? Pode fazer a sua pergunta. Se nós pudermos ser úteis e ajudar os irmãos com alguma dúvida sobre o livro do profeta Daniel, será um enorme prazer e vai enriquecer ainda mais a mensagem, tá bom? Embora no momento da mensagem eu procuro estar focado aqui na mensagem, mas a gente pode interagir sem problema algum, você pode perguntar, pastor, eu não entendi aquele algo que o senhor falou, o senhor pode repetir? Né? A gente tenta encurtar um pouquinho mais as lives para dar um tempo para que os irmãos possam perguntar e participar conosco acerca de uma dúvida, tá bom? E nós vamos, depois que terminar o livro do profeta Daniel, vamos aí para outros livros aí, conforme o Espírito Santo nos direcionar. Irmã Jaqueline Nascimento, que Deus abençoe a sua vida também em nome de Jesus, tá bom? Vai ficar salva essa palavra e também vai ficar lá no nosso canal do YouTube. Estou sentindo falta dos irmãos lá no YouTube. Vá lá, em nome de Jesus, faça a sua inscrição. Tem um projeto aí que eu tenho orado ao Senhor, através do nosso canal no YouTube, né, para alcançar um certo número de inscritos ali, para que possamos aí desenvolver e colocar em prática aí alguns projetos aí em nome de Jesus.
Deus abençoe essa vida, foi um prazer estar aqui com os amados. Deus abençoe, fica com Jesus.